Vamos lá então, gente. Continuando onde a gente parou na aula passada, a gente começou a estudar os aspectos plásticos da arquitetura e nós já aprendemos a diferenciar algumas questões que têm a ver com a composição visual. Vimos que existem algumas questões que são mais centrais, alguns princípios ou qualidades plásticas que são objetivos a serem atingidos por uma pessoa que planeja o espaço visual, e vimos que existem atributos que podem ser alterados na forma para se atingir esses resultados e esses objetivos. Aí, então, hoje nós vamos começar a estudar esses atributos que são essa sequência lógica que aqui no gráfico a gente vê no lado de fora. Do gráfico. Então, vamos começar então aqui hoje a entender peso. Quando a gente começou a estudar equilíbrio, não sei se vocês lembram que a gente estava preocupado justamente com o peso. Qual era a distribuição de peso dos objetos para cada direção, com vistas a equilibrar uma composição. Então, eu falei que a maneira de você atingir equilíbrio é justamente dominando o peso, mas eu não falei de algumas condicionantes e variáveis que determinam o peso. Bom, vamos começar pela mais simples que existe, pela mais fácil de se deduzir. A questão do peso relacionado com formas que tenham características idênticas. Ou seja, o peso da proporção, ou do tamanho, ou do volume, ou da quantidade de massa. Quando os objetos em questão, uma composição, tiverem o mesmo padrão formal, ou seja, a mesma linguagem em termos de forma, o peso que vai ser considerado maior é o peso daquele que tiver a maior proporção. Isso aí é a coisa mais óbvia possível para se deduzir. Você não precisa de grandes análises. Basta perceber qual é o objeto que tem a maior quantidade de massa, logo ela vai representar o que tem mais peso. Isso aí é muito simples, muito óbvio, mas não é a única referência de peso que a gente tem. Todavia, aqui nesse conjunto, vocês veem, o padrão formal aqui dessa composição de edifícios é o mesmo detalhe de forma que tem em um tem no outro. Nesse caso, a gente vai simplesmente escolher qual que é o maior e ele vai determinar peso. Por exemplo, essa composição ela tem um pouquinho mais de peso deslocado para a direita, porque o maior objeto aqui está à direita. Mas tem outros parâmetros que vão definir a diferenciação de peso de acordo com o contexto também. É interessante para a gente saber, gente, que cada situação específica ela demanda e ela nos leva à interpretação de uma quantidade de peso diferente. O peso de uma forma, ou de uma cor, ou de uma determinada composição, utilizando-se, por exemplo, a comunicação visual, ela é uma. Para um projeto paisagístico é outro. Para a moda é outro. Vou dar um exemplo. Usar uma roupa vermelha não é a mesma coisa que pintar uma parede toda de vermelha, que por sua vez não é a mesma coisa de fazer um canteiro de flores vermelhas. Os pesos têm correspondentes diferenciados. Por quê? Configuração visual, análise de plástico, análise de agradabilidade dos espaços, eles nunca são feitos numa análise de uma entidade especificamente. A gente precisa sempre ver o global, o conjunto, como a gente já vem estudando, já vem sendo dito nas outras aulas, para que a gente descubra a relação de peso que ele vai fornecer. Uma coisa que vai ser bastante visível para vocês é quando a gente, por exemplo, compara as configurações naturais, ou seja, como é que a coisa acontece na natureza. A gente pode até associar isso a um projeto paisagístico. Com certeza, na natureza, se a gente observar como são as formas dos elementos, em sua grande maioria elas são orgânicas. O que isso quer dizer?
que se a gente fornecer um objeto que é geométrico nesse contexto, ele vai ser uma exceção. Portanto, para nossa atenção, o foco é voltado para aquele elemento que está destacado pela sua diferença de forma. Portanto, se a gente numa situação natural colocar um objeto geométrico, ele vai pesar muito mais, tá? Já se a gente pensar no mundo artificial, ou seja, no mundo antropizado, que todo mundo aqui já sabe o que é mundo antropizado, né? Quem já teve isso nas aulas? Não? Sério que eu não falei para vocês sobre isso? Gente, a palavra antropizar quer dizer intervenção feita pelo ser humano. Então, quando algo foi antropizado, quer dizer que o ser humano chegou lá e alterou. Isso é palavra-chave importante para o arquiteto, tá? O arquiteto é um dos principais fatores. O trabalho do arquiteto, na maioria das situações, é fazer uma antropização, é interferir no meio natural e torná-lo artificial pelas soluções e recursos humanos, tá? Então, quando a gente pensa num espaço desta natureza, a gente já vai perceber que a maior quantidade de objetos é geométrico. Qual o formato dessa sala? É geométrico, é quadrado. O formato das pranchetas de vocês é ortogonal. Então, quando a gente pensa numa coisa orgânica, neste tipo de situação, aí sim essa forma é uma exceção e ela vai ser destacada com maior peso. Normalmente as coisas que elas são diferentes das demais, que apresentam características morfológicas contrastantes, elas tendem a apresentar um peso maior em relação às demais. Aí eu vou falar para vocês, por exemplo, sobre o quesito de cor. Existem cores que são mais raras ou menos raras em determinadas situações. Quando a gente pensa no mundo artificial, no mundo que o ser humano cria, existem cores que são dadas como mais leves, porque não estimulam tanto nossa percepção. Qual que é a cor mais comum no mundo artificial que a gente vive? É branco. Então, a quantidade de proporções brancas que a gente vai encontrar é muito grande, então ela provavelmente não vai se destacar tanto. Já a gente pode ter outras cores muito pesadas. O que vocês dariam como exemplo rápido de algo muito pesado? Verde é muito pesado? Preto pode ser visto como muito pesado, com certeza. Vermelho também é uma cor muito pesada. Olha, a gente não tende a associar o verde. De novo, né? A gente viu que na aula de acústica isso aí resolve, né? Pelo menos um pedaço. Isso. Está super agradecido se puder fechar. Mas, gente, nenhuma análise pode ser feita de maneira isolada. Precisamos interpretar cada um dos elementos constituintes da composição antes de determinar que ela vai ter uma maior influência ou menor de peso, porque, de acordo com o ajuste dos demais objetos, um objeto que naturalmente seria considerado de peso, ele pode ser utilizado para eliminar peso. Por exemplo, vocês estão percebendo que esse objeto que está aí, essa peça aí de design, ela tem uma base preta? Usar bases pretas é um recurso recorrente na nossa profissão, na nossa atuação enquanto intervenção visual. Muitos objetos, quando a gente faz a base preta, especialmente se no local onde ele está colocado há presença de luz que ocasione sombra, gente, nós tendemos a não enxergar aquela base que está acontecendo no objeto. Sabe o que acontece com ele? A sensação visual de que ele flutua. Essa flutuação, ela é muito utilizada para dar leveza às peças também. Outra coisa que vocês devem lembrar em termos de uso, por exemplo, de cor para mexer em peso, é que muitas vezes um objeto que tem uma grande massa, portanto se considera pesado, se você fizer interrupções a partir do preto com ele, que vocês lembram que numa determinada aula aí, eu falei que o preto pode ser entendido como aniquilação, ou eu não falei isso para vocês, ou anulação de sensações? O preto é uma sensação anulável. Na maioria, quer dizer, em algumas situações. Então, essa anulação, ela pode anular, por exemplo, a sequência
de uma forma. Por exemplo, quando eu pego uma situação como essa aqui, de um objeto grande e extenso, se eu quiser fazer com que a sensação dele seja menor, eu posso, por exemplo, partir aqui no meio com um detalhe preto, e a pessoa que vai ler essa composição, ela não vai ler um objeto grande, extenso e pesado, vai ler dois objetos mais leves. Então o preto pode ter essa utilidade, tá? Então a gente não pode nunca descartar essa possibilidade de uso dele, porque ele é uma anulação. Mas se lembrem que o contexto muda. Do mesmo jeito que o preto foi uma anulação, se eu tiver um ambiente todo branco, colocar um objeto na frente de uma parede branca, vocês não concordam que também, em termos de sensação visual, há uma anulação? Parece que um se incorpora ao outro. Isso é uma tendência de configuração, de percepção nossa também em relação à configuração visual. Quando existe um contexto, onde o objeto desse contexto tem as mesmas características, os dois se integram e passam a funcionar como se fosse um só. Então a gente precisa levar isso em consideração. Mas lembrando sempre, gente, que cor também muda de contexto para contexto. Ou seja, tudo que a gente está discutindo na aula de hoje, ela é contexto sensitivo. Ou seja, se eu analisar agora é pesado, pode ser que numa outra não seja pesado. Exemplo, uma parede toda pintada de vermelho, ela é pesada, mas ela tem um peso muito grande no espaço. Mas num projeto paisagista, num canteiro todo de flores vermelhas, talvez não tenha esse mesmo peso, porque não é incomum que a gente tenha flores vermelhas em relação a uma área natural. Portanto, ela vai ter uma conotação completamente diferente para a gente, tá? Se a gente pega, por exemplo, numa área comercial, no comércio, pinta uma fachada de vermelho, isso não é grande estardalhaço, porque uma fachada de vermelho na área comercial é um apelo de marketing, ele é um apelo justamente de comunicação, onde muitas lojas podem fazer cores fortes para chamar a atenção para si. Mas numa área residencial, eu não sei se as pessoas querem tanto chamar a atenção. Eu acho que elas querem mais ficar discretas, ficar isoladas. Então uma fachada toda vermelha vai ter com certeza um peso muito maior numa área residencial. Primeiro porque isso é pouco comum, depois porque é coisa que a gente não espera e a gente normalmente não deseja ter na área residencial. Vocês percebam que aqui tem uma parede meio azul, meio anis, que na verdade, na minha visão aqui é lilás, só que no projetor de vocês deve estar meio azulado, que não tem essa precisão toda na projeção. Ela, se fosse trabalhada dentro de uma área interna, a gente teria uma sensação de cor super forte, mas como ela está em contraste com a natureza, com o jardim, ela vai ter um peso diferenciado. Ela com certeza não vai comparecer como algo tão impactante como se estivesse numa outra situação, por exemplo, de áreas internas. E a gente vai ver de novo que se a gente pegar uma forma geométrica e trabalhar na natureza, ela também vai ter um peso muito grande. Normalmente aqui a gente poderia ter a sensação de ter peso, não pelo fato de estar irregular e estar com uma quantidade muito grande de formas, mas talvez porque existe aqui algumas porções de áreas geométricas que fazem com que isso não seja tão comum. Essa definição tão exata como essas plantas aqui topeadas, elas não são a situação mais comum numa área paisagística e, portanto, podem denotar um peso demarcado para determinados espaços, tá? Gente, quando eu estiver falando de peso, eu quero que vocês tenham consciência clara que a gente não está fazendo avaliação, fazendo um julgamento de valor quando a gente fala de peso, não nessa primeira etapa que a gente está só compreendendo o peso. Porque o que acontece é o seguinte: peso é deslocamento de percepção visual em favor de algum objeto da composição. Ou seja, quando eu olho para alguma coisa e ela é mais pesada, quer dizer simplesmente que ela se destaca na minha percepção, ela chama mais a minha atenção. Eu não estou dizendo que ela, puxa, é mais pesada, isso é ruim, que feio, que desagradável, vamos tirar isso daqui porque ficou pesado. Na verdade, não. Você pode até, secundariamente, a análise de que aquele objeto tem mais peso, achar que para aquela composição
posição ele não poderia estar naquele local, mas ter mais peso não quer dizer ser mais desagradável, tá? Ter mais peso é só chamar mais atenção. Então, às vezes você quer que alguma coisa chame mais atenção num determinado sentido, para uma determinada direção. Então, para isso daí vai valer uma outra observação que a gente vai ter, como a gente analisa, por exemplo, na questão do vertical e no horizontal. Só voltando para o que a gente estudou no horizontal, vocês lembram que a gente na aula de equilíbrio entendeu que a gente tem que equilibrar os campos horizontais para que eles se equivalam, mesmo que não haja simetria? Esse cara aqui, por exemplo, tomou um cuidado, ó. Esse objeto na direita, ele é maior, tá? Pelo fato dele ser maior, ele tem uma característica que denota ele mais peso. Esse outro é menor, mas para compensar o tamanho que ele tem, ele já aumenta a espessura aqui, para que o peso novamente se desloque para a esquerda e haja um equilíbrio. Só que aí, quando você olha a distribuição dos elementos, aí você observa o seguinte: na disposição deles, houve o que? Um elemento mais pesado de todos está aqui, mais à direita, que seria isso aí que está parecendo uma girafa. Mas aí, o que acontece? Do lado de cá foi colocado um objeto que é um pouco menor, mas percebam que ele foi colocado mais afastado em relação ao eixo de simetria. Vocês lembram que eu falava que à medida que a gente aproxima um objeto do centro, ele vai se neutralizando? Então esse objeto, apesar de ser mais pesado, ele está mais próximo do centro, portanto ele não vai pesar tanto quanto este daqui, porque ele está mais afastado do eixo de simetria. Então o que vai acontecer? Para haver uma nova compensação, é colocado um objeto mais à direita para recompensar esse equilíbrio entre os dois lados, já que apesar de ter mais objetos para cá, este outro que está aqui, ele está exatamente no eixo de simetria, portanto ele funciona como objeto nulo. Essa busca de equilíbrio e de compensações horizontais e verticais, ela é válida, mas tem algumas situações onde para a gente não quer equivalência, a gente quer predominância e nós temos preferência absoluta por algumas dominâncias. Gente, a percepção do belo, do agradável, do bonito é também um elemento de defesa e de sobrevivência natural dos seres vivos. Eu falo de seres vivos porque até agora eu estava falando só de seres humanos, né? Mas nós humanos temos uma predileção por certas coisas, por uma questão, por exemplo, de prevalência de saúde. Vamos esquecer que nós somos pessoas civilizadas e vamos pensar só numa coisa semelhante ao instinto, que instinto que tem animal. Mas nós temos sensações que elas são intuitivas, inatas e que ninguém ensina pra gente, né? Por exemplo, a gente nasce e chora. Todo mundo que nasce chora, né? Isso é um instinto natural de defesa. Nossa, passou a ficar quente aqui agora, depois que chorei. Eu já comecei a ficar. Depois a gente tem predileção, por exemplo, o que se escolhe visualmente numa pessoa? O que é preferível? Os meios termos, normalmente, né? Você prefere uma pessoa exageradamente alta, exageradamente baixa, uma pessoa de estatura média? A maioria das pessoas prefere uma média. O que é melhor? Um gordão ou um magricelinho? Talvez um médio. Porque, gente, nós temos naturalmente uma predisposição para entender alguma configuração dada como ideal que nasce com a gente. Então a gente meio que intui que uma pessoa mais saudável é aquela que não está nem tão gorda nem tão magra. Isso se dá também na questão da alimentação. O que lhe parece mais bonito numa fruta? Uma fruta toda lisinha, brilhosa, com a textura toda macia, ou aquela fruta que já está murchinha, né? A gente acha a fruta murchinha feia, né?
Inclusive, quando você não conhece a fruta, a gente tem tendência natural a achar que o maracujá é uma fruta ruim, uma fruta nojenta. Porque como é que ela se apresenta a gente quando ela está madura? Uma coisa toda encolhidinha, enrugada, né? Mas na verdade, justamente quando ela está enrugada, que ela é gostosa. Então, às vezes, nossa intuição vai nos enganar também. Mas normalmente ela existe para garantir a sobrevivência. Quando eu falei de animais, quando a gente lê, por exemplo, o livro de Darwin, que fala sobre a origem das espécies, ele descreve lá a preferência do pavão, o pavão fêmea, ele tem preferência pelo pavão macho que tem a maior cauda. Eu vou dizer que talvez seja porque a cauda dele, por ser grandona, chama mais a atenção dela. Então ela acaba indo na direção de um maior estímulo, vai preferir. Mas, gente, isso é um instinto de defesa natural da espécie. O pavão que tem aquela cauda mais mirradazinha, provavelmente ele não é o mais saudável, não é o que se alimentou mais, não é o que está mais disposto para a procriação. Então, a espécie mais forte, ele vai permanecer. Então a espécie vai se perpetuar de maneira mais contundente a partir dessa seleção natural, que é, dentre outras coisas, uma seleção estética também. Então a beleza, ela se presta a gente também como elemento de sobrevivência. O ser humano também se baseia na sua sobrevivência para saber se alguma coisa é mais equilibrada ou não e para ter preferência por outras coisas. Só para pegar um exemplo que tem mais a ver com peso e com equilíbrio, que isso aí foi tudo só para vocês entenderem, eu vou falar de uma outra situação aqui, ó, onde a gente tem dois volumes a serem observados, né? Agora a minha preocupação não é mais na horizontal, é na vertical. O que lhes parece ser mais agradável estar embaixo da composição observada? Se você está observando este objeto aqui, ou este aqui, eu vou lhe dizer situação número 1, situação número 2. Intuitivamente, você acha que você vai achar mais agradável estar observando quem? 1 ou 2? Quem acha mais agradável observar 2? Quem acha 1? Teve ainda muita gente gostando do 1 para o que normalmente se espera. Gente, a maioria das pessoas, ao ser exposta à situação número 1, vai ter um senso de proteção ativado na hora, porque pode ter a sensação de que esse objeto venha cair na sua cabeça. E essa ideia de que alguma coisa possa cair na sua cabeça, ela nos dá uma intuição de que a maior concentração de volumes na vertical não é agradável no sentido na parte superior. Ou seja, o ser humano tem tendência natural a achar mais agradável distribuições que concentrem o peso na parte inferior, tá? Poxa, não quer dizer que eu sempre vou ter que colocar um objeto maior embaixo e menor em cima. Eu não estou dizendo isso, tá? Eu estou dizendo o seguinte, que se o objeto de cima for maior, você vai criar uma outra característica de peso para que o peso novamente concentre para baixo. Porque lembra que eu falei que o tamanho não é o único elemento que diferencia peso? A cor, a forma, uma forma mais rebuscada pode pesar mais. Quer dizer, depende do contexto, né? Porque numa situação natural, num paisagismo, por exemplo, uma forma geométrica que vai pesar mais. Talvez eu coloque a geométrica embaixo e a orgânica em cima. Já se eu estiver trabalhando numa área artificial, talvez seja melhor colocar o orgânico embaixo e o geométrico em cima. E aí você pensar em cor, já que não tem jeito de mudar essa situação, porque funcionalmente o melhor é assim. Então talvez seja melhor colocar o branco em cima e o vermelho embaixo. Todo mundo está entendendo essa lógica aqui, gente? Nossa, o pessoal está calado, vocês não estão entendendo. É sim ou não a resposta? Sim. Compreendendo, né? Então tá beleza. Gente, eu quero o tempo inteiro que vocês percebam essas coisas aqui, mas não somente pensem que isso aqui é uma aulinha de fazer as coisas ficarem bonitinhas. Vocês estarão desenvolvendo na disciplina de projeto
uma concepção voltada para uma família que tem todo um requisito lá funcional. Vocês precisam levar esses parâmetros em consideração na hora de projetar também. Todas as decisões de vocês vão ser tomadas baseadas nesses parâmetros. A aula é para reforçar a produção projetual de vocês, tá? Então, vão guardando esses dados aí, porque eles vão ser úteis lá para o projeto. Vai ter uma hora que você vai me perguntar, ou eu quero botar mais para cima ou mais para baixo. Talvez eu não te responda. Põe aqui, eu vou dizer o que você aprendeu na aula de peso, ok? E aí eu vou te forçar a resgatar essa ideia que a gente está aprendendo agora. E se lembre, tudo isso que eu estou conversando aqui é assunto de prova e é assunto do trabalho que vocês já vão receber na aula que vem. A aula que vem vocês vão receber um trabalho para fazer. O prazo dele é maior do que das outras, costuma ser os outros trabalhos, porque é um trabalho mais complexo. Ele vai ser passado no momento em que vocês possam usar o fim de semana, que é uma pesquisa mais pesada, tá? Mas tem a ver com esse assunto. Se não entender esse assunto aqui, vocês não vão conseguir fazer o trabalho. Sim, aí isso aqui, gente, vai justificar porque que provavelmente essa pessoa que distribuiu esses elementos aqui preferiu colocar os objetos maiores em cima e deixar os embaixo e distribuir a maior parte dos menores em cima, tá? Porque provavelmente se a gente colocar objetos maiores lá em cima, a sensação de peso muda. Gente, a percepção de peso muda em tudo quanto é posicionamento vertical que você coloca. Se eu escolher um material forte para colocar no piso, ele vai ser o mais leve que ele pode em termos de posicionamento vertical. Se eu colocar ele no rodapé, ele aumenta de peso. Se eu usar esse material no rodapé meio, ele é outro. Se ele for para o rodateto, ele já muda a sensação de peso de novo. Se ele está diretamente no teto, ele está na maior proporção de peso que ele pode alcançar em termos de posicionamento vertical. Então a gente tem que ter atenção em relação a isso o tempo inteiro. Olha o que acontece aqui, ó, nessa situação aqui deste interior de uma empresa. O profissional ele fez uso do amarelo por algum motivo aí. Talvez ele quisesse fazer uma coisa mais transada, mais alegre, né, mais despojada no ambiente comercial. E aí ele fez o seguinte: em alguns locais ele jogou o peso do amarelo mais para baixo, em outros ele colocou mais em cima. Nós precisamos ter muita atenção para esse detalhe, gente. Normalmente aquilo que está em cima ele precisa ter uma ponderação em termos de proporção ou de saturação. Quando a gente fala do quesito cor, duas informações são importantes. Uma delas é saturação e a outra é proporção. O que é saturação? É o grau de pureza da matiz que você está trabalhando. Ou seja, se eu pego uma cor, por exemplo, como essa aqui da minha calça, ela está com um nível de saturação mais baixo em relação ao azul dessa minha caneta, certo? Quer dizer, a cor aqui é mais escura, ela está mais viva, tá? Quando a cor está mais apagadinha, como da minha calça está aqui, ela quer dizer que tem um nível de saturação baixo. Por que eu estou falando isso para vocês? Em termos de peso, quanto mais saturado, maior. Quanto mais proporção, maior. Se você quer equilibrar um peso e você quer trabalhar em termos de cor, quando se utilizar, quando você quiser atingir o equilíbrio, normalmente essa regra geral vale muito. Grandes proporções, pequenas saturações. Grandes saturações, pequenas proporções. Isso é uma regra que vale muito para os espaços. Por exemplo, tua cliente escolheu uma cor que ela ama aquela cor, mas a proporção da parede que você vai trabalhar é enorme, gigantesca. O que você pode fazer? Dessaturar ela um pouco para poder trabalhar na parede. Mas ela falou, não, assim eu acho apagado, eu quero pesada como está aí mesmo. O que você vai propor a ela, por exemplo? Você pode provocar um relevo, como a gente tem ali no meio da sala, onde esse relevo destaca a forma e faz com que ele seja uma área menor para aquela mesma quantidade de saturação. Certo isso?
Entendido? A gente vai ver isso de novo quando a gente estiver estudando contraste. Me lembra de eu repetir essa mesma colocação. Mas o que eu estou dizendo aqui, ó, é que nesse teto, ou ele vai trabalhar com uma proporção menor, me parece que ele fez aqui, mesmo assim, da sensação de peso do teto, para a maioria das pessoas, comparece com uma coisa maior. Então a gente tem que ter cuidado com o nível de saturação, com o grau de proporção que é utilizado também. Com certeza, o amarelo que está aqui no teto está pesando mais do que está aqui nessa coluna, né? Dentre outras coisas, porque também na coluna, aqui na parede, a proporção está pequena, aqui no teto a proporção está grande. O que a gente deve analisar, e sempre bater o olho crítico, será que a proporção do teto está correta em frente ao que normalmente se espera em termos de distribuição? Se a gente levar em consideração a análise que a gente fez agora há pouco, talvez precise ter alguma alteração aqui nesse espaço, ok? Não estou dizendo que teria que mudar, né? Outra coisa que eu estou dizendo também para vocês, eu não estou dizendo que não pode manter teto, tá? Eu estou dizendo que ele é um peso maior e porque está num local onde ele significa mais ainda. Então o que a gente quer dizer com isso? Deve-se agir com moderação. Eu já falei que eu não sou referência nenhuma para exemplo de generalidades, né? Que as coisas que eu gosto são diferentes. No meu escritório, por exemplo, todos os testes têm colorido. Todas as paredes são cada uma de uma cor diferente e o teto tem duas cores diferentes em cada teto. Então, obviamente que quando eu fiz isso, eu não fiz para agredir ninguém. Qual que foi o meu cuidado? Provavelmente a cor que tem nos tetos que eu uso, ou tem uma proporção menor um pouquinho, ou ela tem uma saturação menor também. E isso vai fazer com que as pessoas talvez tenham uma sensação psicológica um pouco mais agradável. Eu não vou dizer que todos, porque eu já vi clientes que chegou no meu escritório, olhou e fez assim: ai meu Deus, pelo amor de Deus, não faça isso na minha casa. E eu sou obrigado a dizer: sim, meu querido, eu tenho consciência de que uma casa não é igual ao escritório de design e arquitetura, né? Existem diferenças que a gente tem que saber onde diferenciá-las e o que projetá-las. Mas a gente precisa entender outros parâmetros também, quando a gente pensa, por exemplo, em forma da casa. Nós vamos entender, por exemplo, gente, que as casas geométricas, elas têm um peso maior na percepção das pessoas, porque, dentre outras coisas, elas são uma exceção da regra, pelo menos na maioria dos bairros brasileiros. A gente vai ver cidades contemporâneas, cidades pós-modernas, onde isso daí é um pouco diferente, né? Se a gente pegar alguns trechos, inclusive até de Brasília, a gente vai ver muita casa muito retinha, meio geometrizada, que vão sair um pouco desse padrão. Mas para a maior parte, por exemplo, do DF, isso aqui não vale. Aquela casinha tradicional que a criança faz, 2 telhadinhos com um quadradinho embaixo, é a casa mais comum, né? Então as casas geométricas, elas vão se destacar mais, vão chamar mais atenção por conta disso. Outra coisa que vocês devem reparar, a geometrização, ela é uma característica de casa pós-moderna. Não esqueçam que o cliente de vocês é um cliente que fala sobre pós-moderno, não lembram disso? Então, comece a se interessar pelo que é pós-moderno, porque isso aí vai fazer diferença. Ó, uma característica de casa pós-moderna. Vou falar algumas coisas só que vocês precisam saber. Em casas modernas, as fachadas são todas iguais, todas retas, todas lisas. Casa pós-moderna, não. Casa pós-moderna sempre tem uma principal, todas já são diferentes entre si. E a principal ela é mais destacada em relação às duas. A gente sempre escolhe alguém para ser principal. Pós-modernismo, gente, o pós-moderno, ele é um momento de competição, então as formas elas competem entre si também, então rola um pouco disso na linguagem. Outra coisa que acontece, especialmente a gente pensa no pós-moderno brasileiro, o que é o pós-moderno brasileiro? Uma retomada da economia. Vamos pensar em alguém que seja contrário a ele, a esse movimento. O moderno, ele foi um momento de entreguerras. Então esse momento de entreguerras era um momento de escassez. Momento de escassez, tudo era minimal, tudo era básico, tudo era reto, e inclusive era tudo igual, porque padronizado ficava barato, pelo menos ideologicamente, porque quando a gente vai ver a parte brutalista do modernismo, a gente vai ver coisas pesadíssimas de concreto que não tem nada de barato, que não tem nada de econômico. E aí vai surgir aquela vertente lá do menos é mais. Vocês já escutaram o less is more, né?
Quando chega no pós-moderno, aparece um cara que ele fala o contrário, ele fala less is a bore. O que ele está dizendo? Menos é uma droga, menos é muito chato, menos é uma bosta, né? Então são movimentos contraditórios. Então vocês vão perceber que no pós-moderno existe isso. E outra coisa, o pós-moderno ele influencia ideologicamente também muito as cidades que estavam em desenvolvimento na época do modernismo. No modernismo eu era pobre, eu era fraco, eu era sem poder. Agora nós que éramos subdesenvolvidos, nós somos BRICS, né? E os BRICS têm poder. E eu que era pobre, eu quero demonstrar para todo mundo que eu deixei de ser pobre. Como é que eu faço isto? Quando a pessoa chega na minha casa, eu sou imponente, poderoso, mais alto. Então vocês vão perceber que é uma tendência natural nas casas pós-modernas em ter suas áreas sociais mais altas, tá, do que o restante. Precisa quarto ser altão? Não faz isso, não tem necessidade. Precisa fazer uma cozinha super alta? Não, nós estamos falando de área social. Pé direito duplo, por exemplo, em área social, é característica de casa pós-moderna, tá? Mas a gente vai ver outras características. Eu estou fugindo muito do assunto, que é isso aqui. Não estou querendo falar de pós-moderno não, tá? Eu quis falar somente de geometrização, que por um acaso é também uma característica pós-moderna. A elaboração das formas também é uma característica pós-moderna. As formas são mais elaboradas. A janela também, essas aberturas, uma característica? Quais aberturas? Janelas grandes, vitrais. Eu diria que essas esquadrias muito grandes, elas são uma herança que vem do moderno, mas que continua no pós-moderno, tá? Então é bem comum. Só que se lembre, qual é a consequência de você ter esquadrias grandes? A gente pode ter esquadrias grandes em qualquer fachada aqui em Brasília? Não. A gente não pode usar então esquadrias grandes em nenhuma fachada? Também não existe. Existem fachadas onde é adequado ter, por exemplo, grandes penetrações solares e outras que não. Qual a fachada que é mais dada a penetração solar? Aqui é dada a que mais precisa é sul. Sul não recebe insolação quase o ano inteiro. O pouquíssimo que ele recebe é só no início e no final do dia, passa o dia inteiro com sol em cima da edificação, tá? E durante o inverno a Baixada Sul recebe um vento predominante, sabe o que quer dizer? O inverno está com vento gelado e está empurrando para dentro da casa por dentro do sul. Se não entrar um solzinho ali também, vai congelar principalmente as moças, né? Então a gente precisa ter esse cuidado aí com a Baixada Sul. Mas a gente está falando de aspecto plástico, não é aspecto ambiental. Mas é só para vocês começarem a ter um senso crítico e saberem analisar e comparar o plástico com as questões mais funcionais da arquitetura. Entendido o peso, né, gente? Então vamos tratar de proporção. Gente, quando a gente começa o papo de proporção, é interessante que a gente já comece vendo coisas que vocês até já estudaram lá em História da Antiguidade. Vocês devem ter visto que nos tempos greco-romanos, né, nas civilizações, inclusive pré-helênicas, existia uma busca muito forte pela proporção, né? Era necessário ter colunas que tivessem partes dela com determinadas proporções. Existia uma proporção entre a sua largura e a sua altura que era mais adequada. E especialmente se descobriu, nesta época também, que a natureza apresentava uma série de objetos que estavam dentro de uma determinada distribuição, de um determinado formato, e que ela era muito recorrente, e justamente por essas coisas bonitas, entendidas como belas por nós,
serem recorrentes dentro dessa proporção, a maioria das coisas que a gente encontra nessa proporção, elas são compreendidas como belas por nós. Por exemplo, assim, e não só são compreendidas como belas, a gente reproduz até hoje em vários objetos, como a prancheta que vocês estão trabalhando, é uma sequência dessa tal proporção considerada mais bela. Essa proporção é chamada proporção áurea. E a proporção áurea, ela nada mais é do que a extensão de um quadrado perfeito. A partir de uma das suas extremidades é lançado uma ponta seca de compasso, a projeção dela é lançada sobre a horizontal, e aí você consegue fazer uma ligação perpendicular a ela e descobrir um determinado retângulo. Esse retângulo, que é um pouquinho mais alongado do que o quadrado, é o formato no qual a maioria das coisas para nós é bonito. Vocês vão perceber que o rosto do ser humano é mais ou menos uma proporção áurea. O formato do nosso corpo, da área central do nosso corpo, é próximo de uma proporção áurea. E a gente vai ver várias outras coisas. A gente começa a imitar isso então também nos nossos motivos. Algumas fachadas até hoje recorrem a isso. Só lembrando, gente, que eu estou dizendo para vocês que a proporção áurea é um partido de composição. Eu não estou dizendo para vocês pegarem tudo quanto é fachada de vocês e tentar fazer uma proporção áurea nela, não. Isso é uma loucura. Muitas vezes o seu programa funcional não permite nada disso, ou o climático fica inadequado com isso. Mas, não somente em fachada, mas em várias outras situações, a gente pode prever esse tipo de solução e chegar no resultado. Tu queria falar algo? Achei que você estava querendo. Aí, gente, só para que fique um pouco mais claro para vocês, e vocês tenham um paralelo da atuação real, vou mostrar para vocês que a gente pode solucionar o projeto em termos de proporção áurea, sem que necessariamente a condição inicial tenha sido preparada para isso. Eu tive um cliente onde ela tinha um problema na casa dela. O arquiteto anterior que projetou a casa dela fez um corredor super extenso para chegar nos quartos. E isso super desagradava a ela. E a primeira ideia que eu tive foi, bom, para quebrar isso aí, ela contemplar um pouco mais, e até para que isso fique mais iluminado, tenha um pouco mais de vida, vamos colocar janelas aqui nesta parede para poder integrar o interno com o externo e ficar uma coisa mais agradável. Só que, para minha infelicidade, o danado do arquiteto projetou toda a área de lazer colada com essa parede, portanto não tinha como fazer janela. E ainda assim ela esperava um resultado melhor do que simplesmente um túnel do tempo na chegada dos quartos dela. Primeira coisa que eu fiz nesse corredor, já que essa parede todinha não podia colocar luz, foi abrir esse fundo aqui, ó. Coloquei o vidro de fora a fora, então a quantidade máxima de luz pela única parede que eu podia, eu joguei. E aí a gente já começou a ter o acesso de luz entrando aqui por essa direção aqui. Só que o problema dela ainda estava no visual, e a gente tinha uma coisa super alongada e desagradável. Coisas que são super alongadas podem ser reproporcionadas a partir de uma proposta de modulação. O que foi que eu fiz? Cheguei nesse corredor, gente, trabalhei com elementos de divisão dessa proporção dele. E sabe o que eu encontrei quando eu fiz algumas divisões aqui do espaço? Descobri várias proporções áreas. E aí a gente criou, ao invés de uma única proporção desagradável, várias outras proporções agradáveis. Só que aí, uma vez que eu fiz isso daqui, eu gostei da brincadeira. E eu comecei a analisar paranoicamente essas outras subdivisões. Eu percebi que para minha solução, eu criei justamente um elemento alongado, que fiz com ele, partinho, pedacinhos aqui, ó. E fiz vários painéis de madeira e descobri de novo, ó, outras proporções áreas aqui dentro dessa área. Para completar, eu falei, puxa, eu estou gostando da brincadeira, eu acho que eu posso ir mais longe. Pedi para ela que colocasse telas aqui nesse intervalo que tivesse formato áureo também. Joguei luz, iluminei as coisas que me interessavam e descobri um outro resultado totalmente reproporcionado nas composições.
Gente, não estou falando de vocês seguirem uma paranoica áurea também não. Esse exemplo aqui, ele foi um exemplo extremo, mas ele pode se aplicar à percepção de maneira mais sutil e a partir de soluções mais simples do que simplesmente fazer toda essa associação de proporções aqui, que é talvez até não necessária na maioria das situações, tá? Vocês entenderam isso daqui? Mas olha, a proporção áurea, ela não é a única maneira de você entender e trabalhar com proporção, não. As proporções podem ser compreendidas de diversas maneiras e a gente pode retrabalhar de diversas outras formas. Aliás, dentro da própria proporção áurea, você pode ter um foco voltado para outra coisa que não seja exatamente as dimensões que favorecem a proporção. Dentro do nosso foco de percepção, existem algumas coisas que são principais e outras que são secundárias. Diferente do que se imagina, a maioria das pessoas não foca seu olhar no meio de uma composição quando ele olha a obra, seja lá qual for a obra visual. Há uma tendência natural do ser humano ao ter preferência pelos quadrantes ternários de uma composição. O que eu estou querendo dizer é que se você pegar uma composição, dividir em 3 partes na horizontal e 3 partes na vertical, vocês vão encontrar 4 pontos de distribuição. Esses 4 pontos são chamados de pontos áureos. Nós, seres humanos, temos preferência por ver coisas especiais, identificar algo, ou se focar na nossa percepção, voltado para esses pontos, sendo que nós temos uma predileção absoluta pelo ponto áureo inferior esquerdo da composição. Isso vai explicar, por exemplo, gente, por que a maioria dos fotógrafos não fotografa você colocando você no meio da foto, porque ele está querendo te encaixar dentro de um ponto áureo. Porque provavelmente existem outras coisas aqui no fundo que vão dar um maior sentido para o que ele está focando. Então, é interessante que quando você determine que alguma coisa na percepção do seu trabalho, na composição que você está propondo, é especial, essa coisa especial de repente pode ser deslocada para um destes pontos, sendo que o especial, especialíssimo, pode vir para cá. Tem gente que cria um painel de vidro na fachada, e esse é o grande detalhe da chegada da minha casa, então eu vou jogar lá para a posição do ponto áureo. Tem gente que diz que o pórtico de entrada da casa, por onde tem aquela porta principal, é o meu local onde vai ficar na percepção principal. Ele pode ir para o ponto áureo principal. Eu não estou dizendo que isso é uma lei, a gente não é obrigado a se basear nisso, mas provavelmente você vai focar a atenção das pessoas naquilo que você quer, se você puder concentrar os seus elementos principais nesses pontos principais, tá? E não quer dizer que ele tem que estar todo contido nesse ponto. Você vê que esse cara que começou aqui, ó, mas ele adentrou um segundo ponto áureo, mas pelo menos ele, que é principal, fez parte também dessa localização do ponto áureo principal. Posso adiante, gente? Está compreendido então a proporção áurea? Então vamos compreender outras coisinhas ainda dentro de proporção. O conhecimento de redistribuição de proporção pode ser utilizado para quebrar sensações que são entendidas por nós como desagradáveis. Por exemplo, aqui nós temos uma verticalização de prédios. E aí a gente vai ver que o Norman Foster aí, para quebrar essa super verticalidade, que na quantidade que aparecia aqui poderia ser desagradável, ele utilizou-se de elementos horizontais para fazer com que essa percepção, que talvez fosse muito alongada, comparecesse como algo agora mais delicado. Ao invés de a gente ler uma super grande coisa, um objeto super vertical, a gente vê vários outros menores e mais agradáveis. Só que aí a gente vai pegar e vai acabar conflitando com outros tipos de conceito, porque apesar de no quesito proporção a gente ter dado uma reequilibrada,
talvez a quantidade de objetos que foram gerados agora ficou muito grande. E a gente talvez tenha uma quantidade de informação visual muito alta. Eu não sei se de repente, se ao invés de trabalhar com coisas tão alongadas, tivesse feito de repente uma proporção áurea, ia reduzir a quantidade de visões e talvez ficasse menos pesado. Mas o partido dele aqui foi quebrar a verticalidade. Então é uma intenção que pode ser atendida também. Só que aí, cuidado só com esse quesito que eu falei. O peso aqui talvez tenha ficado grande pela quantidade de objetos a preencher a cena. Ele causa quase que uma profusão, que a gente vai ver lá mais na frente, quando eu estiver falando de simplicidade e minimalismo, tá? Então me lembre de falar de profusão. Assim, vamos me adiantar. Profusão, gente, tem a ver com excesso de elementos constituintes de uma composição. Profusão, se vocês quiserem fixar, que não é exatamente isso, mas é quase como que tem tanta informação que gera uma confusão. E aí você fala profusão, confusão, e você lembra o que é, tá? Então é um excesso de informações, é a profusão. Eu não estou dizendo que a profusão é uma coisa ruim que não pode ser praticada, tá? Profusão é bom. Então vamos ver de novo profusão quando eu falar de simplicidade e falar de complexidade. Me lembre-se de reforçar esse caráter da profusão. E aí, baseado nesse mesmo princípio, a gente pode mudar as sensações psicológicas dos espaços. Por exemplo, se a gente tem um ambiente que ele é muito curto, ele é muito estreito, aqui no piso esse tapete foi colocado com linhas, provavelmente para ampliar a sensação de espaço. O uso de linhas pode quebrar uma determinada proporção e induzir a percepção de outra. Ao invés de a gente aqui ler um pé direito baixo, a gente pode trabalhar com linhas verticais para dar a sensação de que esse ambiente é mais alto. Então, normalmente, espaços muito pequenos a gente trabalha isso fazendo contraponto. Mas não é só para corrigir a sensação de que algo é pequeno. Às vezes, alguma coisa que é muito grande, por exemplo aqui, a sala está muito verticalizada e a pessoa olhou e falou, nossa, está muito alto, talvez seja desagradável. Para quebrar essa sensação, duas coisas aqui vão entrar em contraste com isto. A própria horizontalidade dessas proporções que foram colocadas aqui já daria um contraponto com essa verticalidade. Porém, ele trabalhou com várias tiras aqui no material da bancada para reforçar a horizontalidade em contraposição à verticalidade da sala. Se a gente pensar dessa maneira, a própria cortina que está utilizando aqui, ó, ela tem linhas verticais marcadas, né? Então, nesse sentido aqui, ele está aumentando a sensação de verticalidade à direita, aumentando a horizontalidade à esquerda, e aí fazendo com que esses contrapontos se equilibrem e dêem uma sensação média de proporção para a pessoa, provavelmente causando uma sensação mais agradável do que se não tivesse esses estímulos ao equilíbrio. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, algumas obras de arte. Uma obra que era muito alongada e são colocadas peças perpendiculares. Eu vou supor, porque não sou eu quem criou a obra, essa obra é dos irmãos Wright em Ohio, então que eles quisessem reduzir a sensação de alongamento desagradável, fazendo interrupções que provocassem proporções menores na nossa percepção. Isso é uma escultura da universidade. Tá? Em arte contemporânea, como disse a gente, uma instalação. Tá? Não é exatamente escultura. A escultura tem uma outra forma. É porque a instalação ela ocupa um espaço na área urbana. Ela não tem a característica exata de uma escultura, ela é um pouquinho diferente. As pessoas podem fazer o quarto dela? Pode. Andar para lá e para cá. Ela está constituindo a paisagem, talvez seja tido como elemento paisagístico lá para eles. E aqui nesse quadro, que teria uma proporção alongada, o artista preferiu fazer vários pedaços. Né? E aí ele compôs a tela, ao invés de uma única, vários elementos para quebrar a proporção. A pessoa poderia ter a opção, inclusive, de alongar mais ainda ou afastar, tendo outras composições, 2 pedaços desse, 3 desse. Isso é uma tendência contemporânea na arte.
Eu já vi, tipo, foto de família, aí nas fotos do quarto é tipo separado assim, as fotos. Na foto só que ela várias partes, entendeu? A mesma foto essa decomposição, ela talvez seja uma influência do deconstrutivismo. Vocês vão estudar mais lá na frente em arquitetura pós-moderna. Deconstrutivismo é uma das vertentes do pós-moderno. Né? Comecem a se atentar para essas coisas aí. Já que o cliente de vocês gosta disso. E dentro do quesito proporção, existe um subaspecto aí que é também lidando com proporção, que é o aspecto da dominância. Dominância, gente, é quando a gente trabalha de maneira exacerbada com a proporção, ocasionando um determinado isolamento. E é exatamente o que o Niemeyer faz. E aí eu queria saber de vocês. Vocês imaginam por que Niemeyer isola o prédio dele e não deixa de paisagismo? Para o quê? Porque ele construiu, porque ele projetou. Para a obra dele? Eu acho que se coloca paisagismo igual nós estudamos em História da Arte, o pitoresco e o sublime. O sublime não tem paisagem ao lado, porque ele já chama a atenção por si. E aí quando coloca paisagem, já chama a atenção para a paisagem também. Como se fosse um elemento fora da paisagem, não externo. Pode ser também, mas quando você fazer uma associação entre o paisagismo e a arquitetura que seja harmônica e os dois dialoguem com uma única coisa. Não existe isso de não dar unidade porque você está colocando o paisagismo, tá? O que existe é a intenção de fazer um caráter monumental. Normalmente o profissional que está trabalhando com dominância, ele trabalha com aquele que é monumentalizar o objeto dele. Então, o que é normalmente um objeto monumental? Ele é perceptualmente um destaque visual em relação aos demais, e pelo tamanho ele se destaca. Eu já fui contratado para fazer uma composição paisagística de uma escultura famosa numa obra que eu fiz. Inclusive, eu fiz a obra da entrada da Autobahn 2 e depois surgiu a ideia da escultura. A escultura é uma escultura muito nobre, colocada na entrada. E a prefeita da quadra, ela chegou para mim e falou: olha, eu quero que você faça um paisagismo, eu apresentei um projeto para ela. No paisagismo, eu mandei limpar a vegetação, arrancar as flores do jardim, jogar seixos, colocar umas pedras e mandei tirar 2 palmeiras que tinham perto da escultura. E ela falou: como assim que eu te contrato para fazer um paisagismo e você retira o paisagismo? Eu disse para ela: olha, você não pode esquecer que paisagismo não é necessariamente vegetação. A escultura que você está propondo aí na quadra, ela é paisagismo. Ela é um elemento paisagístico, ou seja, ela comparece o visual assim como a vegetação. Porém, a escultura tem caráter monumental. Ela não tem competição ao redor dela. Então ela precisa ser única, ela precisa ser dominante. Tá? Ela não pode ter outros elementos próximos a ela que compitam em termos de proporção. Então, trabalhar com dominância é quando você aumenta a proporção de maneira tal que nenhum dos elementos que fazem parte da competição se igualam em termos de proporção com o elemento principal. E ao redor dele não se visualiza nada que possa dar esse caráter de competição. Então, o que vai acontecer? A gente vai aumentar essa obra. E outra coisa. Para melhorar a proporção dela e também fazer com que ela ficasse leve, mandei fazer uma base desta altura preta e mandei colocar o objeto em cima. Isso é muito comum, tanto para flutuar como para isolar a peça do restante que existe. Lembra na igreja que a gente separa o profano do sagrado? Digamos que tem uma coisinha meio que de sagrado ali, mas não é no sentido de sagrado, é no sentido de sou mais importante, sou imponente, estou um grau acima, o restante é comum, eu sou especial, né? Então essa levantada, ela tanto anula a base, você dá a flutuação, quando ela melhora a importância de uma escultura. Então é por esses e outros motivos
que os artistas costumam colocar bases nas suas esculturas também. E elas normalmente são pretas. Por que preto? Preto é anulação. Quem precisa comparecer não é a base, é a escultura. Então, anula com preto. Então, ficou claro aí para vocês por que o Niemeyer isola as obras dele, né? Porque ele quer dar um caráter de dominância. Ele quer que não haja competição entre visual e entre campo visual quando se fala nos elementos da composição. Ele tem que ser o preponderante. Podemos então avançar, né, gente? Estou compreendendo a proporção para vocês. Vamos ver aqui. Deixa eu ver como é que está o nosso horário. Ainda dá para a gente ir mais um pouquinho esse intervalo, né? Então vamos estudar. Nossa, hoje eu cansei rápido. Acho que é porque também eu já dei essa aula ontem. O cansaço me pegou hoje mais rápido. Olha aqui minha garganta secando. Então vamos entender continuidade. Gente, continuidade tem uma relação íntima com o movimento. A continuidade é um atributo morfológico que estimula as pessoas a acompanhar alguma conformação da composição através do seu olhar no movimento, que normalmente não é linear, tá? Então, quanto mais o seu olhar percorrer o caminho, ou seja, pensa no seu pescoço, quanto mais você movimentar o seu pescoço para entender alguma coisa numa composição, isso aí eu estou fazendo a caricatura, tá? Ninguém precisa ficar girando o pescoço para ver uma coisa que faz várias curvas. Mas quanto mais você perceber a ideia de movimento, e aí alguns autores vão mais defender isso como movimento do que como continuidade. Então, quanto mais houver esse estímulo, mais nós vamos perceber a presença de uma continuidade na composição. E ela pode ser utilizada para enriquecer também a percepção voltada para o objeto. E vai ser tido como elemento de agradabilidade. Então, a gente percebe aqui nesses exemplos, ó, você vê que tem esse espaço aqui, onde numa sala de TV, o elemento que serve como forro e anteparo das luminárias, ele também vira um elemento de parede, depois se transforma numa bancada e dá a volta virando uma prateleira. Mas olha, quanto menos óbvio e quanto mais explorar o espaço tridimensional, mais rico a gente vai poder entender uma continuidade. Nesse sentido, gente, a continuidade mais óbvia, ela não vai ser tão rica. A continuidade que desafia mais o espaço tridimensional, ela vai ter maior riqueza. Por exemplo, um elemento que ele só anda em x e y, ele é um elemento com uma continuidade mais óbvia. Um elemento que de repente, depois de andar em x e y, ele sobe, e aí ele penetra em outros planos do espaço 3D, ele vai ser um elemento mais rico. Aqui até há um grau de riqueza bom, porque ele anda no espaço, ele anda no x, ó, e vai cair no z. Mas talvez se ele andar aqui no y, nessa direção, ele tivesse um caráter um pouco mais rico em termos de movimentação. Olha um outro exemplo semelhante a esse, bem simples. Aqui é a mesma coisa, ó. Uma prateleira que ela vai dando a volta, depois uma bancada que ao mesmo tempo também é curva, que vai dando uma volta. Ela se transforma em prateleira e essa prateleira vai voltando e na sequência se transforma no nicho. Isso daqui é uma continuidade muito presente, mas a gente não pode ficar fixado em continuidade somente pensando em sequência linear. A linha e a continuidade da linha normalmente não é só ela que determina a continuidade. Vocês lembram dos quesitos de fechamento que eu falei quando a gente estava estudando Gestalt? Elementos que tendem a ser aproximados são lidos como um. Por exemplo, aqui na posição superior, o alinhamento desses pontos sugere uma continuidade, porque a gente não guarda na ideia 10, 20 pontos, a gente guarda uma reta ligando esses pontos na nossa memória visual. Porém, vale ressaltar que como normalmente as continuidades, elas não são expressadas por uma reta.
é uma continuidade sinuosa. Então, a sinuosidade, ela tem muito a ver com continuidade. A gente não lê como continuidade simplesmente uma reta, tá? Ela precisa ter uma bifurcação, uma movimentação, um redirecionamento em plano tridimensional, ok? Só para vocês terem uma ideia de coisas mais comuns e coisas que podem ter um resultado um pouquinho mais aprimorado, vou dar para vocês o exemplo de continuidade mais comum que tem. Os dois mais comuns: rodapé e moldura. Rodapé é uma continuidade. Deixa eu ver se eu boto ela aqui. Opa, tem moldura, ó. Rodapé é uma continuidade, mas tem coisa mais óbvia do que pegar e dar a volta com o rodapé em toda a extensão do ambiente. Todo mundo faz isso, é super óbvio, ele não estimula a nossa percepção. Precisa abrir esse fato. Mas já imagina se esse mesmo rodapé, ele salta pela parede, dá a volta, vai para o teto e começa a percorrer outros caminhos, a pessoa fica provocada a movimentar o olhar através daquilo. Então, a percepção de que há um movimento, ela pode agradar as pessoas em determinadas situações. Cuidado, não estou dizendo que qualquer movimentação sinuosa é sinal de agradabilidade no espaço, né? A gente está vendo aqui, ó, a caneta de condução que liga a luz desse projetor. Será que isso aí é uma continuidade bonita? Talvez não pela continuidade, por outros critérios aí, a gente vai identificar isso como feio, tá? Então a gente precisa colocar um filtro também em cima disso daí. Já as composições muito óbvias, por exemplo, uma moldura. Moldura, você pega o objeto e contorna ele em cima da própria limitação que ele já tem. Será que é necessário uma moldura? Será que a moldura é a coisa mais interessante? Não estou condenando a moldura, tá? Muito embora eu inconscientemente condene que eu odeio. Mas eu estou dizendo que a moldura também é um elemento de contraste. Ela também é um elemento de enfoque de uma forma e ela pode enfatizar alguma coisa, fazendo com que ela se torne mais agradável na percepção. Só estou dizendo para vocês que moldurar uma janela não é nada original, não é nada de, sabe, super valorizei, olha como ficou bonito. Não. Qualquer pessoa sem muita instrução nenhuma sabe fazer uma criação através de uma moldura. Aliás, moldura é coisa que a gente praticamente hoje em dia não vê mais em quadro, não vê mais em espelho. Bisotar, emoldurar, essa é coisa do passado. Praticamente não se existe mais esse tipo de produção. Agora, obviamente que tem gente que gosta de passado, gosta de retrô, gosta de vintage, e vocês vão ver essas recorrências acontecendo também em termos de moldura. Mas, na linguagem pós-moderna, pelo menos a moldura tradicional é cada vez menos comum. Talvez porque ela estimula pouco o visual, se torna trivial, se torna vulgar, e tudo que é muito utilizado em muita quantidade, ela vulgariza e deixa de ser especial, ela se torna comum de novo. É o que acontece com as molduras de engenharias de casas populares, por exemplo. Toda casa popular tem uma moldurinha ao redor da janela. Quando não é fabricada na estrutura da casa, a gente manda comprar a janela que tem aquela moldurinha lá, tá? Que a utilidade dela, na maioria das vezes, é só estética. A gente sabe que não é necessário numa edificação fazer moldura na própria esquadria. Olha aqui exemplos, gente, de molduras. Isso aqui é um projeto meu, tá? É uma casa que eu projetei, eu tirei fotos da obra, infelizmente incompleta, então não tem muita coisa aqui que não estava finalizada quando eu tirei a foto. Tem até um daime aqui, ó, tá vendo? No meio da obra. Então o que acontece aqui? Eu poderia ter feito uma moldurinha tradicional ao redor da janela, mas sabe o que eu preferi? Pegar a moldura branca que está aqui e fazer ela subir colando no teto, porque eu amplio a sensação de continuidade. Ao invés de eu ler simplesmente uma coisa aqui, eu faço essa leitura aqui e ela continua fazendo isso. Então a gente tem uma amplitude de continuidade maior e um desafio mais do espaço tridimensional, ela se torna mais rica. Vocês vão ver aqui em outra fachada dessa mesma casa, que eu pego uma moldura que ela está numa fachada, ela percorre no plano Z, caminha em X, ultrapassa para a fachada de lá, caminha em Y, desce em Z. Tem essa moldura aqui, ela tem um caráter de estímulo visual mais alto, conseguindo trespassar esse conceito aí da vulgaridade. E a gente vai ver uma outra situação aqui, ó, onde eu tive um problema. Eu projetei na casa 2 janelas.
Essas duas janelas elas eram alinhadas com o fim dessa janela mais larga que havia aqui em cima. E o meu cliente, quando olhou para essa fachada, falou: caramba, que feio, desalinhou tudo, eu não quero isso aí, me salva, porque a casa tá parecendo uma pessoa com a boca toda quebrada, com os dentes tudo mal acabado, dando um sorriso amarelo, sabe? Então isso incomodava o meu cliente, porque tinha janela aqui, tinha janela aqui, e tinha essa boca mal feita aqui de baixo. Então o que foi que eu fiz? Ao invés de pegar uma moldura, simplesmente passar o redor de cada uma delas, eu preferi uma moldura que integrasse o forro com o suco. Vocês sabem o que é suco? Próximo eu vou esticar para te mostrar. Não é esse não, tá? Suco é uma proteção que a gente usa na porção inferior da edificação, para evitar infiltração, para evitar manutenção, para evitar várias outras coisas. Mas é também um elemento estético. Eu uso pelos 3 motivos, tá? Essa moldura englobou as 3 janelas, e a sensação de que o elemento de cima estava desalinhado do de baixo foi retirada a partir do momento que houve uma reproporcionalização delas, englobando tudo com uma única moldura. Então isso daqui já é alguma coisa que foge do tradicional, do trivial. Vai lá na fachada completa, onde é que ela está? Está aqui nessa situação, tá vendo? Isso aqui é um zoom em cima dessa área mesminha daqui. Pena que eu não tenho a foto dessa casa acabada. Eu não tive a oportunidade do dono me deixar voltar lá. Ficou claro isso aí para vocês, gente? Ufa! Vamos então entender um outro aspecto aqui. Originalidade. O que é originalidade, gente? Chega de tanto eu falar. Eu quero agora que vocês participem, porque senão vai ficar uma atitude passiva, vocês não vão guardar nada. Como é que é? Você acha mesmo que tem coisas que não foram criadas em termos de forma ainda? Será que existe isso? Sempre tem coisas que a gente nunca viu. Tipo, eu acho que Dubai é um exemplo disso. Tem formas incríveis. Então. Quem? Dubai. Ah, sim. Olha, eu vou dizer para vocês que as formas, e segundo as literaturas existentes, dizem que as formas e a exploração delas, todas que a gente usa até hoje, gente, elas foram utilizadas, rebuscadas, experimentadas desde o período pré-helênico, e até hoje não tem nenhuma forma que seja novidade. Até porque as figuras geométricas básicas, das quais todas as outras derivam, não são muitas. Então, experimentar essas formas, tudo foi experimentado desde o pré-helênico. Isso quer dizer que quando chegou na Roma Antiga, tudo que podia ser feito de forma já teria sido criado. Isso segundo os livros de história, né? Porém, a tecnologia da época não permitia transformar essas formas em arquitetura. Então as formas deles são limitadas à tecnologia que a época possibilitava. Porém, fazer uma coisa com todos os detalhes exatamente iguais a algumas coisas que ele tem hoje em Dubai, não tem, é quase impossível, porque tem coisas realmente bem diferenciadas. Mas existem linguagens mais ou menos próximas que fazem com que ele não seja absolutamente diferente, ou que ele nunca tenha sido criado, ou seja, alguma coisa semelhante foi feito, e aquilo pode até sido feito abstracionado de uma outra. Gente, não existe a criação absoluta. Não existe nada que você crie sem que tenha sido como referência a alguma outra coisa que você já viu. Como eu já falei numa outra aula, cego não cria nada. A gente só cria o que a gente vê, e o que a gente vê é referência para aquilo que a gente quer criar. Dentro dessa ótica, me parece que nada é absolutamente original. Tudo é uma transformação, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. É o nosso papel. O papel da arquiteta é transformar as coisas da natureza. Porém, existem algumas situações onde, no contexto em que aquela forma foi proposta, a gente entende que as demais
são comuns e ela é especial, ou seja, ela é rara. Portanto, originalidade, gente, tem a ver com o grau de raridade que uma forma tem dentro do seu contexto de composição. Então, a gente precisa deixar muito claro qual é o contexto para poder estabelecer quem é original e quem não é. Precisamos ter o exemplo claro do que está acontecendo para fazer uma definição de originalidade. Vou dar exemplos concretos para vocês. Vamos usar 2 cidades, Brasília, Olinda. Já ouviram falar? Teve acho que era uma minissérie, né, da Globo que falava sobre as brasileirinhas, não tinha isso? Que as mulheres vinham passando desfilando e passava uma de cada cidade e na abertura falava das cidades. Olinda foi uma que foi escolhida, né? E Olinda é uma cidade histórica do estado de Pernambuco, na verdade ela é uma metropolitana. É colada com Recife, não dá mais para saber onde é Recife, onde é Olinda, está misturado. É igual você querer diferenciar, por exemplo, quem é Brasília de quem é Cruzeiro, Sudoeste, né? Essas coisas assim. É integrado. Pronto, Taguatinga e Ceilândia, né? Você chega ali no Chaparral, você não sabe onde é que você está, né? Rola isso entre Olinda e Recife. Olinda, gente, é o extremo avesso de Brasília. Como é que são as construções aqui em Brasília? Modernas, todas retinhas, todas iguaizinhas, tudo coloridas, tudo branca, né? Tudo sem cor, tudo desbotado. No máximo cor de concreto aparente, então branco com concreto aparente. Gente, aqui não precisa fazer muita força para fazer um prédio original, né? Especialmente se você pensar em termos de cor. Já imaginou que seria ter um prédio roxo no meio do plano piloto? O que ia acontecer? Gente, esse prédio ia ser o parâmetro de orientabilidade da cidade inteira. Você ia para qualquer lugar da cidade e fala assim: 2 quadras depois do prédio roxo. Você dobra a esquerda no prédio roxo, né? Aí você pega uma pessoa: olha, eu quero descobrir tal coisa. A pessoa pergunta: você sabe onde é o prédio roxo? Acontece isso lá na Ceilândia, né? Você sabe onde é a caixa d'água? Não tem isso de caixa d'água na Ceilândia? Me dizem que tem, eu não sei, porque para mim a caixa d'água da Ceilândia não significa nada em termos de orientação, que eu não tenho essa orientação a partir delas, mas as pessoas que moram na região de Taguatinga têm a caixa d'água da Ceilândia como orientação. Fala assim: que lugar é tal coisa? Vai na direção da caixa d'água da Ceilândia, porém antes você dobra em tal lugar. Então, olha, lá uns 500 metros à esquerda da caixa d'água. Bom, esse elemento ia virar um elemento de destaque, ia ser super original em Brasília, com um prédio colorido. Aliás, eu não vou falar, não precisa ser uma coisa extravagante que nem luxo. Gente, um prédio com qualquer cor que seja em Brasília é um elemento original. Porque não tem prédio colorido aqui. Tá? Agora, seria original esse prédio em Olinda? Não seria. Porque em Olinda, as fachadas são todas coloridas, gente. Lá é tudo colorido, cada casa é de uma cor. Aliás, Olinda é patrimônio histórico tombado. Nem pode tirar aquele colorido das fachadas das casas. Assim como em Brasília não pode mudar a fachada dos prédios, lá não pode mudar a fachada das casas de Olinda. Aquele colorido é característico, né? Então, a própria prefeitura é uma fachada coloridona, um negócio super colorido. Então, não tem graça nenhuma pegar um prédio colorido, mais um. Você e mais 500 aqui, quem é você? Só mais um. Brasília não seria só mais um, né? E a gente tem um outro extremo. Já ouviram falar de Las Vegas? O que é Las Vegas, gente? É tudo de bom num lugar só, né? Essa é a minha opinião particular. Tudo que não presta para muitas pessoas está ali, né? Então, o que tem em Las Vegas? Você sabe o que tem em Las Vegas? Cassinos. Capelas, tem o quê? Capela. Tem, As capelas de casamento. Eita, rola também. Mas, Las Vegas é sinônimo de heterogeneidade, né, em termos de formas. Gente, lá tem vários prédios que imitam vários monumentos do mundo inteiro.
Então lá tem uma estátua da Liberdade, lá tem, nossa, tem uma pancada de monumentos lá em Las Vegas, tem Torre Eiffel, tem tudo lá em Las Vegas. E a variedade de formas, de cores, de luzes, de tudo lá é muito grande. Você sabe o que seria ser original em Las Vegas? Pegar um predinho desse cara aqui de Brasília, quadradinho por aqui e botar lá. Gente, isso é super original. Porque não tem um prédio assim lá em Las Vegas. Até Veneza, não? Oi? Veneza. Pois é. Então imagina, já tem tudo lá. Então a única coisa que não tem é um objeto extremamente simples. Então o que eu estou querendo alertar vocês, gente? Uma coisa complexa, impactante, rebuscada, chamativa, pode não ser nada original. Originalidade é raridade no contexto. Não é impacto, não é choque, não é isso. Muito embora, normalmente as composições profusas, complexas, impactantes e chocantes tendam também a ser originais, porque como a maioria das pessoas não gosta do impacto nem do choque, elas preferem as amenidades, então a gente vai ver menos composições desta natureza. Vai ser para a gente normalmente original aquilo que é destacado, né? Portanto, que tem essa característica mais forte em termos de linguagem formal. Deixa eu ver como é que está nosso horário aqui. Tá bom, né? De intervalo, eu também estou cansado. Vamos dar uma paradinha e a gente continua depois falando sobre complexidade, tá?